Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de matemática. Bom, na nossa última aula, no nosso último encontro, nós trabalhamos os sólidos geométricos, exatamente, lá na página de número 33. Agora nós vamos para a página de número 34, trabalhar lá em cima piscando poliedros e corpos redondos. Vamos lá? Poliedros e corpos redondos. Número 1. Seta verde piscando. Atividade oral em grupo, ou seja, com as pessoas que estão aí lhe ajudando nas atividades diariamente. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, muito obrigado por estarem trabalhando junto conosco na manutenção dos hábitos escolares das crianças. Beijo no coração de cada um de vocês. Então vamos lá. Converse com eles sobre o significado exatamente de poliedro e de corpo redondo. Depois, identifique quais dos sólidos geométricos abaixo são poliedros e quais são corpos redondos. Tudo bem? E aí nós temos, neste retângulo de borda verde, exatamente os poliedros e os corpos redondos, nas letras que vão de A até H. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui na letra A nós temos um cubo. Na letra B, bem embaixo, piscando, nós temos uma esfera. Na letra C, nós temos um cone. Aqui na letra D, nós temos uma junção de dois paralelepípedos, ou seja, um poliedro. Aqui na letra E, piscando, nós temos um cilindro com um corte transversal. Na letra F, nós temos uma pirâmide. Tudo bem? Na letra G, outra pirâmide, só que agora numa outra configuração. E a letra H, onde nós temos um cilindro, agora com um corte normal, como a gente está acostumado a verificar. Tudo bem? Um corte vertical. Legal, não é? Então tá. O que você vai fazer? Você vai fazer a diferença entre um poliedro e um corpo redondo. Com um detalhe, você já observou, inclusive nas aulas do ano passado, lá no quarto ano, que um corpo redondo, ele de alguma forma vai ter uma superfície arredondada ou curva. Alguma face vai ter que estar desta forma, ou seja, em algum momento, em alguma posição, esse corpo ele vai rolar. E a diferença é que um poliedro não vai rolar. Ele vai ser simplesmente arrastado, não vai rolar. Então a diferença básica entre esses sólidos geométricos é que o poliedro não rola e o corpo redondo rola. Tudo bem? Então aí você vai conferir quais são as letras que serão os poliedros e quais são as letras que estão os corpos redondos. Os poliedros você vai marcar neste traço, tipo colocando A, D, tudo bem? Veja o resto, o que é que falta. E corpos redondos, aqueles que rolam, tipo B, C e assim por diante, tá? Termine aí a sua atividade bem legal. Segunda questão. Escreva duas diferenças entre um poliedro e um corpo redondo. A conversa básica que a gente acabou de ter, não é? É que nessas diferenças entre poliedro e corpo redondo, o poliedro vai ter todas as faces planas,
enquanto que o corpo redondo vai apresentar pelo menos uma curva. E a segunda, básica também, é que o poliedro ele será arrastado e não rolará. O corpo redondo, em algum momento, numa posição, ele vai rolar. Tudo bem? Aí você, por favor, escreva a sua resposta nesse traço que está piscando aqui logo abaixo, tá? Terceira questão, seta azul piscando, atividade em grupo. Opa, ajuda do papai, da mamãe, do seu responsável, tá? Todo poliedro tem face, arestas e vértices. Legal. Observe este paralelepípedo e com os colegas, ou seja, quem está junto de você, identifique as faces, as arestas e os vértices. Depois, cada um complete a frase abaixo em seu livro. Aí a frase está logo aqui abaixo e os traços para você poder completar, tá? Mas antes tem uma figura aqui ao lado, essa aqui, onde nós temos neste sólido geométrico apontando onde está o vértice, o que é a face e a aresta deste paralelepípedo. Tudo bem? Então, nós precisamos, às vezes, de um material que seja concreto para poder enxergar melhor, não é? Ter esse contato maior. Aí, então, eu tenho aqui um material que foi confeccionado para que a gente tenha essa mobilidade, ao mesmo tempo essa sensibilidade do toque e essa percepção visomotora, ou seja, a gente vê, toca e movimenta ao mesmo tempo a peça, no caso, que é o paralelepípedo, tudo bem? Pelo menos na sua estrutura. Aí eu tenho aqui, olha só, para você poder perceber, tá? Essa peça ela foi construída utilizando o espeto do churrasco. Aqui, ó, o espeto do churrasco. Legal. E também a bolinha de isopor, tá? A bolinha, a esfera, no caso, né? Melhor dizendo, de isopor. Tudo bem? Isso para que a gente pudesse ter essa peça aqui, ó. Por quê, professor? Para a gente poder verificar de uma forma melhor o que é o vértice, no caso, cada encontro das arestas e a face deste sólido geométrico. Tudo bem? Veja bem, aí aqui nós vamos ter os vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, porque é o encontro das arestas. Quantas arestas? São as próprias varetas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viu como fica mais simples de contar? Exatamente. 12 arestas. E agora quantas faces? As faces são esses lados, ó. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, tudo bem? 5 lados, 6 lados, que a gente vai chamar de face. Vamos conferir as faces, usando a nomenclatura correta. Faces. Uma, a da frente, duas, a de trás. Uma, duas. Agora a de cima, terceira, quarta. Agora aqui a da direita, a quinta. E a da esquerda, a sexta. 6 faces. Quantas arestas?
12. Tudo bem? Quantos vértices? 8. Legal, não é? Aqui está esta peça. Essa foi construída com a esfera de isopor e o palito de churrasco. Esta outra peça foi construída com uma esfera de isopor um pouquinho menor, olha só, uma esfera de isopor um pouquinho menor e palitos de tira-gosto, aqueles que são um pouco maiores do que os palitos de dentes, tá? Eles são um pouquinho maiores. E você também tem a estrutura do seu sólido geométrico de uma maneira bem divertida, bem legal. E assim você pode também construir outras peças, como aqui tem uma pirâmide de base quadrada, olha só. Pronto. Legal, não é? Uma pirâmide de base quadrada e um cubo. Legal. Já este daqui é um sólido, a estrutura de um sólido, melhor dizendo, tá? Um prisma de base triangular. Olha o triângulo, um prisma de base triangular, onde você tem as bases iguais. Ó, triângulo, triângulo. E nós temos as faces paralelas. Uma face paralela a esta face paralela também a esta outra. Tudo bem? Aqui está um prisma de base triangular. Legal. Então, vocês viram como é simples de construir a peça? Muito simples, não é? Palito de churrasco e a esfera de isopor e também o palitinho de tira-gosto, que vende também no supermercado, no mercadinho, tá? E bem baratinho. Acredito que todos têm condição de realizar esta tarefa, porque não só é mais fácil de compreender o assunto, mas também fica até uma peça decorativa onde quer que você imagine colocar. Eu já vi gente fazendo decoração, depois pintando com tinta guache, tudo preto, fazendo até um mobile para colocar envolvendo uma lâmpada, fazendo um verdadeiro spot, um suporte para a lâmpada e que fica bem bonito. Todo mundo até inclusive pensa que é uma peça de metal e não é. É isopor e o palito de churrasco. Tudo bem? Então aí fica a dica para que a gente tenha esse melhor entendimento. Tudo bem? Voltando para o livro, aí um paralelepípedo tem traço, faces, traço, arestas e traço, vértices. Tudo bem? Aí você não só pode conferir o material que está no livro, bem aqui ao lado, como também pode lembrar, pausando o vídeo, voltando à primeira estrutura que foi mostrada, que foi justamente essa, ó. Essa aqui, tá? Legal? Tá dando para ver bem? Isso, do paralelepípedo. E aí você faz a contagem, pelo menos de todas as peças, de todas as partes que foram demonstradas nessa estrutura. Tá legal? E aí você responde. Um paralelepípedo tem quantas faces? Tem quantas arestas? Tem quantos vértices? Essa era a terceira questão. Na quarta questão, seta vermelha piscando, complete com a letra do sólido geométrico correspondente. Aí nós temos A,
B, C, D e E. Destacado, tudo direitinho, tá? Destaque na cor vermelha para cada uma das letras. Aí vem as questões para você completar. Letra A. É um poliedro e tem mais do que 5 faces. Aí você vai conferir e vai responder se a letra é A, B, C, D ou E. Letra B. Tem um vértice em que se encontram 4 arestas. Só tem um vértice. E aí, qual é? A, B, C, D ou E? Coloque a sua resposta, por favor, aqui neste traço que está piscando. Legal, não é? Vamos lá, próxima página. Principais poliedros, lá em cima, piscando. Localize, por favor, na página do seu livro. Legal. Vamos lá. Entre os poliedros destacam-se os prismas e as pirâmides, como eu fiz a demonstração ainda há pouco do prisma de base triangular, tá? Então vamos lá. Seta vermelha piscando, prisma e suas bases. Vamos lá. Analise com atenção os desenhos dos prismas abaixo e o objeto que tem a forma parecida com a deles. Muito bem, a criança inclusive está segurando esse objeto. Converse com as pessoas que estão aí com você sobre as características dos prismas, como são as faces deles, quais faces são chamadas de bases, etc. Depois complete o nome destes prismas. Legal. Então, veja que o que vai determinar o nome do prisma é a sua base. Então, se eu tenho uma base triangular, então eu terei um prisma de base triangular. Tudo bem? Se eu tenho uma figura de um sólido geométrico que tem 5 lados, então aí eu tenho um pentágono. No caso, eu terei um prisma de base pentagonal. Se eu tenho um paralelepípedo ou um bloco retangular, porque é assim que se chama, eu tenho um prisma de base retangular. Tudo bem? E por último, se eu tenho um prisma cuja base é quadrada, eu terei um prisma de base quadrada, que no caso é o cubo. Tudo bem? Legal. Então, vocês vão preencher, completando, colocando nesses traços o nome da base. Então, vamos lá. Primeiro sólido que aparece é esse de base triangular. Então, aqui onde está piscando, ó, você, por favor, escreva triangular. Por quê? Porque lá em cima já está escrito prisma de base, aí você só faz completar, triangular. Próximo, no amarelinho, prisma de base pentagonal. Por quê? Porque é um prisma cuja base é um pentágono, ou seja, tem 5 lados. Depois nós temos o do paralelepípedo, em azul, onde está piscando, tá? Um prisma de base retangular. E por último, aqui no cubo, um prisma de base quadrada. Tá legal? Então, esses são conceitos do prisma e suas bases. Os nomes dos prismas, eles são definidos conforme a figura da sua base. Tá legal? Segunda questão, seta na cor rosa piscando.
Agora, pirâmide e sua base. No caso, nós tivemos na número 1, prisma e suas bases. Agora, nós temos pirâmide e sua base. Quando nós falamos de prisma e suas bases no plural, é porque tem duas bases. Tudo bem? E a pirâmide? A pirâmide só tem uma base, é por isso que está no singular. Pirâmide e sua base. Aqui ao lado você tem o clássico exemplo de uma pirâmide construída. As pirâmides do Egito. Aqui uma foto de 2015. Tudo bem? Então vamos lá. Atividade oral em grupo, faça com as pirâmides os mesmos procedimentos feitos com os prismas na atividade anterior. Aí no caso, olha só, você tem aqui uma pirâmide de base quadrada. Olha só, exatamente a estrutura que você tem aí no seu livro. Então, a primeira, você tem uma pirâmide, aqui ó, onde já está piscando, indicando, tá? A primeira, você tem uma pirâmide de base, muito bem, quadrada. E a segunda pirâmide, aqui nesse traço azul, uma pirâmide de base. Qual é a figura que está na base? Ah, é um triângulo. Então, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Tudo bem? E por último, aqui neste traço vermelho que já está piscando, aí você tem uma figura exatamente na base desta pirâmide. Quantos lados tem? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 lados, é um pentágono. Então, você tem uma pirâmide de base pentagonal. Tudo bem? Aí você vai escrever. Legal, não é? Terceira questão, seta verde piscando, atividade oral. E aí você troca ideia com quem está próximo de você e vai responder a essa questão utilizando esses traços que estão aqui embaixo. Tá legal? Então vamos lá. Troque ideias sobre as características dos prismas e das pirâmides. Depois escreva pelo menos duas diferenças entre um prisma e uma pirâmide. Bom, a primeira diferença eu já até disse, inclusive, que o prisma ele tem duas bases, enquanto que a pirâmide só tem uma. Legal, essa é uma diferença muito, mas muito marcante. A outra diferença, que também é marcante, é que, como eu disse para vocês, as faces do prisma, em relação às suas bases ou não, não é? Se você está colocando na vertical ou na horizontal, o prisma ele tem faces paralelas. E no caso da pirâmide, a pirâmide tem apenas, vamos dizer assim, o encontramento dos vértices no seu topo. Tem os vértices que estão lá na figura da base, sendo triangular, sendo quadrada, sendo retangular, sendo pentagonal, como é o caso aqui na nossa atividade, vai ter esses vértices. Mas quando você puxar o topo, ou seja, aqui em cima, ó, vou ficar bem aqui, ó, aqui em cima há o encontramento dos vértices. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. Por quê? Porque é uma pirâmide de base quadrada. Tá legal? Quando eu for puxar essas arestas aqui, ó, para o topo, eu vou encontrar todas essas arestas aqui em cima com este único vértice. Então, se eu fosse conferir os vértices dessa pirâmide de base quadrada, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Tá legal? Muito bem.
essas diferenças que estão sendo solicitadas para fazer a anotação, você pode fazer com base nessas explicações que foram dadas até agora. E, por favor, registre no local adequado, certo? Muito bem. Principais poliedros, prismas e pirâmides já ficaram para trás nessa explicação. Agora nós temos lá em cima a seção Explorar e Descobrir. Regularidade nos prismas e nas pirâmides. Seta verde piscando lá em cima. Regularidade nos prismas e nas pirâmides. Vamos lá então? Observe, veja bem, observe estes prismas e estas pirâmides e complete o quadro para constatar uma importante regularidade que envolve o número de vértices V, o número de faces F e o número de arestas A em todos os prismas e em todas as pirâmides. Essa regularidade é conhecida por relação de Euler. A gente escreve Euler, mas a gente lê, a pronúncia correta é Euler. Por quê? Porque este matemático, ele nasceu numa região que hoje é o território alemão, e naquela época a língua já falada era a língua germânica, tudo bem? Então, quando se fala Euler, na verdade se fala Euler, que é o nome deste matemático, tudo bem? E ele fez uma descoberta muito importante há muitos anos atrás, falando dessa regularidade, o que acontece em todos os prismas e em todas as pirâmides, tudo bem? E aqui de imediato você tem essa questão que envolve a regularidade nos prismas e nas pirâmides. E eu tenho essas gravuras aqui do cubo, da pirâmide de base quadrada, do prisma de base hexagonal, do prisma de base triangular e a pirâmide de base triangular, tá? Esses 5 sólidos geométricos, eles foram postos para que nós percebamos a regularidade em prismas e pirâmides, abordando o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Em cada uma das linhas desta tabela de borda vermelha, que já está piscando, você vai ter exatamente em cada uma das fileiras o que acontece exatamente com elas, a começar pelo exemplo do cubo. Então, o cubo aparece aí no registro com 8 vértices, com 6 faces e com 12 arestas. E bem ao lado nós temos uma operação que 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. Ou seja, Euler descobriu uma regularidade em que o número de vértices somado com o número de faces é exatamente igual ao número de arestas mais 2. E aí ele criou esta fórmula para poder aplicar em cada um dos prismas e em cada uma das pirâmides. Ou seja, é uma fórmula, é uma regra geral para prismas e pirâmides, que V mais F é igual a mais 2. Mais uma vez, V mais F é igual a mais 2. Ou seja, é uma fórmula que nós temos como conseguir obter o número de vértices, o número de faces,
ou o número de arestas, mesmo quando um desses itens estejam ocultos, ou seja, não estejam demonstrados. Tá legal? A gente vai ver o exemplo já já. Mas eu queria que você percebesse que nessa linha do cubo já está conferido número de vértices 8, número de faces 6, número de arestas 12. Tudo bem? Olha só, na estrutura do cubo, número de vértices 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas faces? Ó, frente, trás, 2. Cima, baixo, 4. Direita, esquerda, 6 faces. É o que está aí no seu material. Legal? E as arestas? Quantas varetinhas? Olha só. 1, 2, 3, 4. Legal? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá ver? Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Legal, não é? Então, confira aí no seu material e mãos à obra. Confira da pirâmide de base quadrada e coloque e depois faça a continha. Tudo bem? E você vai perceber que exatamente V mais F é igual a A mais 2. Legal. Tudo bem. Pirâmide de base quadrada, confira e, por favor, escreva o resultado aqui. Pirâmide de base hexagonal, confira e coloque o resultado nesses tracinhos. Prisma de base triangular, aqui onde está piscando. Repare que eu coloquei tudo na mesma cor dos sólidos que estão lá em cima. E por último, pirâmide de base triangular. Tá bem? Legal. Agora tem uma observação que a gente precisa usar agora esse espaço que eu coloquei aqui, ó, do lado, essa página, tá? Vamos lá. Página para destacar a fórmula ou a relação de Euler. Relação de Euler. Relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2, ou seja, número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Aí nós temos a fórmula sendo aplicada ao cubo, que está aí. 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. 8 mais 6 é igual a 14. 12 mais 2 é igual a 14. Aí nós percebemos que vai haver uma igualdade numérica. 14 é igual a 14. E isso vai se aplicar a qualquer pirâmide, a qualquer prisma. Só vai mudar, é claro, os números pelo número de face, pelo número de vértice, pelo número de aresta. O 2 pertence à própria fórmula, à relação do Euler. Tudo bem? Então, vamos lá. Piscando bem aqui ao lado, tá? Por favor, vou fazer a leitura. A soma do número de vértices com o número de faces é igual à soma do número de arestas com 2. Legal, não é? Aí, por favor, você pode completar o seu trabalho no finalzinho da questão de número 3. Tudo bem? Aí nós temos, veja bem,
um desafio na questão 4. Um desafio na questão 4. Roberto montou um prisma que tem 16 vértices, então V igual a 16, e 10 faces, F igual a 10. Cadê o número de arestas? Não tem. Pois é, aí a gente vai ter que descobrir usando a relação de Euler. Tudo bem? Então, aqui o finalzinho você já fez. E a questão de número 4, ela vai aparecer como um desafio para você resolver. Legal? Então, Roberto montou um prisma que tem 16 vértices, portanto, V igual a 16, e 10 faces. E a gente tem que descobrir o número de arestas. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, então, aplicar aqui na fórmula da relação de Euler. Então, vamos lá. Piscando aqui na tela, ó, seta azulzinha lá no cantinho. Tudo bem? Vamos lá. Quarta questão, letra A. V mais F é igual a A mais 2. Como nós queremos descobrir a aresta, aí então a gente vai dar uma organizada na relação do Euler. Aí vai ficar assim: A é igual a V mais F menos 2. Ou seja, o 2 que estava somando a aresta, agora vai subtrair a somatória de vértices e faces. Tudo bem? Vamos usar aqui a inversão, no caso da soma, que é a subtração. Organizada a fórmula, agora sim. A é igual vértices 16 mais faces, que é 10, menos 2. Então, A é igual a 16 mais 10 menos 2. A é igual 16 mais 10, 26, menos 2. A é igual a 24. Então, quando você for responder a letra A, quantas arestas tem o prisma que Roberto montou? Por favor, coloque 24. Vamos agora responder. 24 arestas. Piscando aí, letra A. Vamos para a letra B. Na letra B está escrito assim: quantas faces tem a pirâmide que Paula montou? Vamos fazer a leitura, então, da montagem da pirâmide da Paula. Paula montou uma pirâmide que tem 7 vértices, ou seja, V igual a 7, e 12 arestas. A é igual a 12. O que é que está faltando a gente calcular? Se eu tenho vértice e aresta, está faltando o quê? Muito bem, está faltando o número de faces. Então, vamos lá. Letra B. Quantas faces tem a pirâmide que Paula montou? Vamos lá aplicar a relação de Euler. Tudo bem? Seta verde piscando aqui na nossa página. Quarta questão, letra B. Está aqui a fórmula. V mais F igual a A mais 2. Agora a gente vai organizar para descobrir a face. Então, organizando fica assim: face é igual ao número de arestas menos o número de vértices mais 2. Agora é só completar. Face é igual a 12 arestas menos 7 vértices mais 2.
face é igual 12 menos 7, 5. 5 mais 2, face é igual a 7. Como é que vai ficar a nossa resposta? Quantas faces tem a pirâmide que Paula montou? 7 faces. Tudo bem? Aí vamos para a letra C. Que nome se dá à pirâmide que Paula montou? Ora, aí você vê que ela tem uma pirâmide de 7 faces. Então, nós temos 6 faces que estão ao redor da pirâmide e uma que representa o fundo, não é? Se esta que está no fundo deu origem a 6, é porque ela tem 6 lados. Se ela tem 6 lados, é uma pirâmide de base hexagonal. Tudo bem? Se tem 6 lados na base, então ela montou uma pirâmide de base hexagonal. Tudo bem? Uma pirâmide de 6 lados. Hexa, 6. Não esqueça. Penta, 5. Legal. Vamos avançar. Próxima página. Página de número 37. Sólidos geométricos e suas planificações. Lá em cima. Explorar e descobrir. Vamos lá então. Para a atividade, você vai precisar de uma caixa de creme dental. Vamos lá. Seta vermelha piscando. Responda. Essa caixa lembra a forma de qual sólido geométrico? Aí você vai responder neste traço, que está logo abaixo, tá? Que, logicamente, você se lembra que é um paralelepípedo. Tudo bem? Seta verde ou bloco retangular. Nós já vimos esse assunto lá no início. Seta verde piscando. Quando desmontamos a caixa, no caso do creme dental, tá? Quando desmontamos essa casca de um sólido geométrico, aí nós temos a estrutura, que basicamente é o que eu mostrei para vocês, tá bom? Só as varetinhas, que são as arestas, o encontro das varetinhas, que são os vértices, e as faces, no caso, a demonstração dos seus lados. Tudo bem? Mas quando a gente desmonta uma caixa, a gente diz que foi feita a planificação do sólido geométrico, ou seja, ele foi planificado. Lembra quando a gente trabalhou a planificação do globo terrestre na aula de ciências, que a gente abriu o globo terrestre e ele ficou um mapa? Pois é, e depois nós vimos na aula de geografia o mapa mundi, ele aberto, no caso o globo terrestre se transformando num planisfério. Pois é, isso é uma planificação de um sólido. E aqui nós temos esta caixa, este paralelepípedo que está sendo desmontado. Tudo bem? E quando ele é desmontado, ele tem o sólido planificado. Legal, não é? Então, aqui está este exemplo. Colhe a caixa desmontada em uma folha de papel sulfite, ou seja, uma folha de papel em branco, A4, e responda. As partes que compõem a planificação da caixa lembram a forma de quais regiões planas? Aí a gente tem a composição dessa planificação com regiões planas retangulares e regiões planas quadradas. No caso, nós temos 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Tudo bem? Aí você responde neste traço que está piscando.
conforme eu estou explicando, tá? Seta amarela. Quando fazemos o caminho inverso, dizemos que foi feita a montagem do sólido geométrico, ou que ele foi montado, ou seja, ele saiu da figura planificada e agora vai se tornar um sólido geométrico, ou seja, ele foi montado. Observe a sequência de figuras que indica agora a montagem de outra caixa. E responda: essa caixa lembra a forma de qual sólido geométrico? Aí, no final das contas, você tem, desde a planificação até a montagem do sólido, um prisma de base triangular. Legal, não é? Bom, quando você desmontou o prisma de base triangular, você percebeu que ele tinha 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 triângulos. Tudo bem? Os triângulos é que servirão para dar nome a esse prisma. Prisma de base triangular. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui o espaço para você responder, neste traço na cor amarela. Aqui a seta mostrando a montagem e a seta mostrando a desmontagem. Tudo bem? E assim, gente, nós vamos ficando por aqui no final da página de número 37. Espero que vocês tenham gostado da aula, porque eu preparei com muito carinho para vocês perceberem principalmente as aplicações das regularidades. Tudo bem? Então, todos os sólidos que foram demonstrados na sua estrutura, pirâmide de base quadrada, esta outra aqui, ó, que nós temos este paralelepípedo, esta caixa sem a sua embalagem, vamos dizer assim, só a sua estrutura, e que eu estou pedindo para você também fazer o seu, tá? Até a próxima aula de matemática, eu acredito que você vai conseguir fazer o seu, bater aquela foto legal e demonstrar, tá? O uso. Lembrando aqui, ó, espeto de churrasco, bolinhas, esferas de isopor. Tá legal? Então ficamos por aqui. Beijo no coração de todos e até a próxima aula. Não se esqueça das nossas dicas de saúde, lavando bem as mãos sempre com água e sabão, ou higienizando as suas mãos com álcool em gel, usando máscara adequadamente, corretamente, por favor. Evite aglomerações e, na medida do possível, pratique o distanciamento social. Essas são dicas de saúde para todos nós estarmos bem saudáveis. Até a nossa volta, até o nosso retorno na nossa tão querida escola Walter Leite Caminha. Agora sim, beijo no coração de todos. Tchau!